Olá, tudo bem? Aqui seu amigo Max, mais uma vez no Conexão RS, Web Rádio e TV. Estamos aqui hoje, quero gravar algo especial para você refletir. Nós vamos falar sobre alguns assuntos um pouco complicados, alguns assuntos polêmicos, mas eu não quero criar polêmica, apenas quero colocar em discussão para que a gente possa tirar algumas conclusões importantes, né? Necessárias nessas épocas de crise. Primeiramente, quero agradecer a todos os internautas que têm nos acompanhado nas redes sociais. Vocês notaram que há alguns dias a gente diminuiu bastante as nossas postagens, porque nós também paramos, nós ficamos em casa assim como se deve ficar. Há alguns meios de comunicação por aí falando, fique em casa, mas eles continuam saindo, por quê? Porque eles precisam trabalhar. Quem disse? Quem pediu para ele sair trabalhar? Na verdade, as pessoas estão buscando o seu dinheiro, como muitas pessoas aqui na cidade de Carlos Barbosa, Farroupilha, Bento Gonçalves, Garibaldi, qualquer cidade do Brasil e do mundo, também estão precisando ir trabalhar, mas estão em casa. Então essas pessoas saem para a rua dizendo que eles precisam estar lá. Eles não precisam, eles estão porque querem. Bom, essa é apenas o início de uma conversa que com certeza vai dar o que falar. Conexão RS, Web, Rádio e TV. Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico e eu quero colocar em pauta esse assunto para que a gente possa refletir e pensar em algumas atitudes que nós temos tomado e algumas pessoas têm tomado ao decorrer aí desses dias de confinamento, dá para dizer assim, de quarentena. Carlos Barbosa, desde sexta-feira, está vivendo esse momento de confinamento, né? Pessoal, todo mundo em casa, só se sai quando há uma necessidade realmente de se fazer alguma compra de alimento, remédio ou algo desse tipo. Parabéns aos barbosenses por estarem, cumprindo o decreto do prefeito Evandro Zibete. O assunto que eu quero trazer em pauta, em primeiro lugar, o pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro. Devido a esse pronunciamento aí, a gente viu muito debate nas redes sociais, uns contra, outros a favor, Era um debate só, era uma loucura a internet e ainda está uma loucura. E eu quero trazer para nós aqui de Carlos Barbosa, eu não vou falar exatamente sobre o presidente nesse momento, de repente mais no final a gente fala, mas eu quero colocar aqui a atitude de algumas pessoas que fazem parte do funcionalismo público aqui em Carlos Barbosa, umas atitudes assim meia sem nexo, Porque se você trabalha no serviço público, você é pago por nós. Exatamente, pela comunidade. Todos nós estamos pagando o teu salário. Então, tem alguns de nós, ou seja, 80,1% aqui de Carlos Barbosa, votou no Bolsonaro. O outro restante não votou no Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque é uma falta de respeito. Alguém que está pagando o teu salário ter que ficar ouvindo asneiras, de algumas pessoas do serviço público, postando algumas matérias tendenciosas, fazendo algumas postagens provocativas, parece que buscando, uma revolta popular para que as pessoas fiquem aí discutindo na internet. Isso a gente tem visto muito, Estou falando aqui, não vou citar o nome, mas de algumas pessoas que têm feito isso aqui em Carlos Barbosa. Acredito que em outras cidades aqui, como Garibaldi, Farroupilha, Bento Gonçalves, também deve ter. Mas eu estou falando aqui de Carlos Barbosa. Eu vivo aqui em Carlos Barbosa. E sou obrigado a ficar lendo, tanta bobagem, tanta besteira. E quando eu falo besteira, eu falo em nome feio mesmo, As pessoas não têm o mínimo de respeito com o presidente da República, não têm o mínimo de respeito por quem colocou você nessa posição aí, porque se você trabalha no serviço público, ou você entrou pelo concurso público, ou você foi colocado aí por indicação, ou de um político, ou de algum líder, E no mínimo que você deveria fazer era ter respeito por quem te colocou aí. Então quem é público tem que medir suas palavras, medir a forma de expressão que você usa, porque parece crianças se provocando nas redes sociais. Já não chega a situação desse coronavírus que está deixando as pessoas tudo maluca em casa porque não tem o que fazer. Agora as pessoas vão para a internet para provocar umas às outras, Também gostaria de falar aqui
de pessoas que atuam, né? Pessoas que são líderes, líderes sindicais, líderes de grupos. E eu estou falando de Carlos Barbosa. Vocês têm que ter cuidado no tipo de material que vocês estão postando, compartilhando, a forma que vocês se dirigem às pessoas que são seus seguidores, o palavrear. Eu às vezes fico pensando, eu tenho muito pouca instrução, tenho muito pouco estudo, mas eu fico pensando em alguns momentos, pessoas que têm faculdade escrevendo certas palavras. Eu tenho 40 anos, agora em abril, dia 13 de abril, estou completando 40 anos. Eu sou de uma família, foi criada com respeito. E nós nunca falávamos nome feio. Quando eu falo nome feio, é nome feio mesmo. Quem tem 40 anos sabe o que eu estou falando. Falando besteira, nomes feios. E a internet hoje está infestada disso. Líderes, aqui de Carlos Barbosa, tendo a capacidade de postar matérias, compartilhar matérias, usando palavras que deveriam ser excluídas dessas redes. Eu sei que a rede social é dele e ele faz o que quiser dela. Mas a questão é que aquilo é um lugar público, é um lugar que todas as pessoas têm acesso. Como você pode ser um líder sindical, um líder aí de um grupo ou alguma coisa assim, né? E ter esse tipo de expressão na internet. Você já pensou? O que as pessoas que te seguem pensam de você? Você usando esse tipo de palavrear? Cada um tem os amigos que quer, cada um tem os seguidores que quer. O que eu estou colocando aqui é apenas um pensamento. Você acha que você está correto? Incitando a discórdia, a discussão, num momento tão difícil? Você não acha que você deveria, de alguma forma, influenciar as pessoas a fazer o bem e não a ficarem se xingando por causa de presidente, ou por isso ou por aquilo? Eu não estou defendendo ninguém aqui porque eu acho que ninguém precisa ser defendido, cada um se defende como pode. Mas devemos ter cuidado com as palavras que a gente usa, principalmente quem é público. Outra coisa que eu quero aproveitar e colocar aqui para que você reflita é algumas pessoas que trabalham na área de jornalismo, né? Eu não sou jornalista. Eu tenho um canal, né, o Conexão RS, gosto de fazer o que faço, não ganho muito para isso, agora que nós estamos começando a lucrar alguma coisa, mas até então não ganho nada para isso, faço por amor. Mas eu fico pensando nessas pessoas que levaram anos para se formar jornalista e depois vão para a internet escrever certas coisas usando palavras de baixo calão, nomes feios, que se fosse na minha época eu ficaria vermelho se alguém falasse para mim. Você está instruindo, né, a juventude, né, os teus seguidores a serem igual a você, né? E aí você vem cobrar de algumas pessoas que façam a coisa certa. A gente só deve cobrar alguém se a gente está fazendo a nossa parte. Se você está dando exemplo, você pode cobrar, com certeza. Agora, se você não dá o exemplo, infelizmente você não pode cobrar ninguém sobre isso. E aí tem pessoas que vêm para a internet depois, né, de falar tanta besteira, colocar que o povo deveria, de alguma forma, colaborar com as pessoas que estão precisando, que o governo deveria dar um salário mínimo para as pessoas que estão em necessidade, que as pessoas que têm mais dinheiro deveriam deixar pago nos mercados algumas frutas, alguns alimentos, para que quando viesse alguém necessitado pudesse levar tudo que precisasse para casa. Aí eu pergunto para você que escreveu isso aí, você tem feito isso? Você já fez a sua parte? Ou você só está escrevendo para ganhar audiência, como a maior parte das pessoas está fazendo? Né? É uma reflexão. Né? Eu não estou aqui dizendo que você está certo ou errado. Estou dizendo que em primeiro lugar a gente deve fazer. Depois a gente convida outras pessoas para fazer o mesmo. Né? Então é uma coisa bem complicada. E eu não quero polemizar aqui a questão. Mas nesse momento de crise que a gente vive, a gente deve ajudar umas pessoas às outras e não excitar o ódio, a discórdia, é o que a gente tá vendo aí nas redes sociais. Daqui a pouco termina essas quarentenas aí e o pessoal vão sair de facão uns outros aí, né, brigando, já estão arrumando inimizade por causa de palavras mal colocadas, de pessoas que são instruídas para saberem falar e colocar as palavras da maneira correta. E aí eu quero incluir aqui outras pessoas, outros jornalistas de veículos de comunicação, tanto de Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento, qualquer região aí, né?
As pessoas que estão aproveitando esse momento do coronavírus aí, para quê? Para ganhar audiência, né? Para crescer as suas redes sociais, para poder faturar, em outras palavras. E aí, vão pro ar, né? Falando mal das pessoas que estão na rua, que não vão para casa, mas você viu alguém deles, né? Desses pessoal aí, você viu alguém deles em casa? Ou continua normal o trabalho, ou até muito mais agora? Ah, porque eu preciso estar trabalhando. Meu amigo, eu tenho o portal Conexão RS e eu também preciso estar trabalhando. Eu tenho o meu salão de beleza, o Max Fashion, eu preciso trabalhar. Eu preciso que meus funcionários trabalhem para que eles sustentem as suas famílias também. Mas nem por isso eu estou trabalhando, eu estou cumprindo a lei. Se você não cumpre a lei, o que você quer que os outros cumpram? E aí, finalizando já, indo para o final do vídeo, para que não fique muito longo, eu quero deixar aqui bem claro a importância que foi o pronunciamento do presidente da República. Eu sei como é grave a questão do vírus em todo o mundo, com toda certeza eu sei disso. Pesquisei, estudei bastante sobre o assunto. Sei a importância disso. Mas nós estamos indo para o 6º ou 7º dia já de confinamento. Acredito que até o dia 5, no decreto do prefeito Evandro Zibete, já vai estar sendo liberado, acreditamos que sim, o quanto antes, né? Que gradativamente vá se abrindo o comércio para que as pessoas possam voltar a trabalhar, para não haver uma recessão gigantesca fazendo com que as pessoas quebrem. Porque as contas estão batendo, meu jovem. As contas, chegou o dia de vencimento, elas estão lá e você tem que pagar. Se você tem uma situação financeira boa e você pode ficar em casa, ótimo, fique em casa. Você que faz parte do grupo de risco, fique em casa. Agora, quem não faz parte do grupo de risco e precisa trabalhar para sustentar a sua família, sustentar seus filhos, para manter o emprego de milhares e milhares de pessoas, está na hora das autoridades ficarem atentas. Vai chegar o momento que eles vão ter que mudar um pouco para que gradativamente as empresas comecem a reabrir e as coisas comecem a funcionar normalmente. Porque há lugares no país que já está sendo feito saques. O pessoal estão saqueando os mercados, estão roubando, né? Vai ter pessoas se matando por depressão. Então está na hora de nós pensarmos que o coronavírus é muito perigoso. Mas muito mais perigoso que ele é essa recessão que está havendo devido ao fechamento das empresas. Então, se ninguém tem coragem de falar isso, eu tenho coragem de falar. Aqui em Carlos Barbosa, um local que nós não temos nada muito alarmante, assim como várias outras cidades, sabemos que ainda poderá haver, mas há uma estrutura tanto da Prefeitura Municipal como dos órgãos públicos que cuidam da saúde, até mesmo pelo hospital aqui de Carlos Barbosa, que fez um planejamento, arrecadou uma boa quantia de verba, a gente sabe que foi arrecadado, a gente inclusive pede para que as pessoas continuem colaborando, né? Mas que se use para isso da maneira correta e não se pare tudo e espera para ver o que dá. Depois, se não dá nada, o que vai ser feito? Vai ser usada essa verba que foi arrecadada para o hospital para ajudar as famílias que vão estar passando necessidades aqui em Carlos Barbosa? Será que vai ser usado? Com certeza não. Então tá na hora de se fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá na hora de quem é responsável pela saúde cuidar da saúde, fazendo o seu melhor. Tá na hora do grupo de risco ficar em casa, mas está na hora dos nossos líderes começarem a pensar de uma maneira de começar a reabrir o comércio e as empresas na região da Serra Gaúcha. Porque senão o caos vai ser muito maior e depois não venham me dizer que não foi avisado, né? A gente sabe da importância do cuidado com a saúde, mas a gente sabe que não é tudo isso que está se colocando. Há uma histeria generalizada, principalmente dos meios de comunicação, que estão torcendo para que o presidente Jair Messias Bolsonaro seja o culpado de tudo o que vai estar acontecendo.
E eu tenho visto, não estou defendendo aqui, estou sendo sincero, tenho visto o trabalho árduo e com toda a qualidade que a equipe do presidente Jair Bolsonaro está fazendo para tentar conter o vírus, mas também pensando numa população que necessita e com urgência de alimento, de comida, de poder pagar as contas no final do mês. E não é porque Carlos Barbosa é um lugar fantástico, um lugar de primeiro mundo, que não tem pessoas precisando trabalhar. Você vai ver daqui 1 mês, 2, a dificuldade que vai ser de algumas pessoas manter o seu trabalho, manter a sua empresa aberta. E nós vamos ver muitas pessoas tendo que ir embora de Carlos Barbosa para viver em outro lugar, porque não tem condições de pagar o aluguel e o custo de vida aqui de Carlos Barbosa. Fica a dica. Eu acho que está na hora de quem tem que ficar em casa, mas está na hora das autoridades já começar a pensar. Não estou dizendo que tem que ser hoje ou amanhã, mas comece a pensar numa estratégia, numa iniciativa de voltar a trabalhar as empresas e principalmente essa comunidade que está apavorada sem saber o que fazer em casa. Um grande abraço do seu amigo Max. Se você gostou aí do nosso vídeo, curta, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso. Um grande abraço a todos vocês. E o que eu desejo é que Deus abençoe ricamente sua família. Não quero que você passe por nenhuma dificuldade, nem com relação ao vírus que pode atacar qualquer um de nós, mas também não quero que você passe dificuldade porque você não pôde trabalhar. Pense nisso. Qual é a melhor solução? Agora está na mão dos políticos, está na mão do governador, está na mão do prefeito de fazer a sua parte. O presidente está fazendo a dele. E agora é a hora de vocês exercer, né, o que vocês foram colocados aí para fazer, que é tomar decisões por nós. Muito obrigado por ter acompanhado e acompanhar o Conexão RS Web Rádio e TV. Um grande abraço do seu amigo Max, que Deus abençoe cada um de nós e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!